Muito bem. Então temos aqui, vamos colocar aqui para facilitar, né? Temos aqui uma raiz dorsal, ok? Sensorial, vou colocar o S aqui de sensorial, tá bom? E temos uma raiz aqui abaixo, ventral, ou anterior. Muito bem? Motora, vou colocar o M de motora. Essas duas, elas se unem e formam o que chamamos aqui, ó, de nervo. Isso aqui é o nervo. Olha o tronco do nervo, olha lá, nervo. Esse nervo depois, ele não para por aqui. Vai acontecer aqui, agora ele vai se dividir aqui em outros 4 ramos, ok? Um ramo aqui depois vai sair, esse ramo aqui depois vai sair, aí chamamos ele, por exemplo, de dorsal ou posterior, ok? Depois outro ramo que vai sair, vamos chamar de ventral ou anterior. E depois surge do ramo principal, aí vai surgindo outros 2, um comunicante e um meníngeo, que vai inervar as meninges. Então ela volta aqui, né, em sentido lá para a coluna vertebral, para o crânio, a região craniana, tá certo? Então aqui na região dorsal temos neurônios sensoriais e abaixo temos neurônios motores. Se vocês repararem, temos um pequeno neurônio entre os dois, ambos aqui. Esse é um outro tipo de neurônio que chamamos de neurônio bipolar, é um tipo de neurônio bipolar. Esse neurônio bipolar aqui, ele faz essa parte de integração, de comunicação aqui entre um neurônio e o outro. Ele pode levar a informação daqui agora para o sistema nervoso central, ou essa comunicação já diretamente, o neurônio sensorial pode pular ele aqui, ó, e se comunicar diretamente aqui com o neurônio motor, fazendo aquele ato reflexo, né? Diretamente. A informação vem, você já sentiu uma queimadura, já tirou a mão. Então, rápido, antes dessa informação chegar no cérebro. Porque até ela vir aqui e voltar, você já se queimou. Então isso tem que ser muito rápido, tá certo? E esse outro neurônio aqui, ele é inibitório. Ele pode parar a informação, ou passar a informação, enfim. Ele pode inibir essa informação. Então há um interneurônio. Então essa área aqui chamamos de transição neuronal. Tá, ok? Há uma área de transição entre os neurônios. Muito bem. Agora, não é só isso. O nervo não é formado só por uma raiz dorsal e uma raiz ventral. Antes de formarem a raiz, preste bem atenção. Vocês viram num outro vídeo que falamos sobre os pares de nervos, ok? Então, o par de nervo, com exceção do primeiro aqui da cervical, que sai acima da vértebra C1, começa ali, por isso que são apenas 7 vértebras aqui, na região cervical, e 8 pares de nervos, porque um começa acima e termina abaixo lá da C7, ok? Então, 7 vértebras se encaixaram perfeitamente aqui. Com exceção a C1, a primeira aqui acima da C1, todos os outros sempre vão sair abaixo da sua vértebra de origem. A coluna vertebral ela termina, né, entre L1 e L2, mas os seus nervos de origem eles vão saindo abaixo aqui dos orifícios, tá, das vértebras. Então o nervo ele sempre está abaixo da sua vértebra, com exceção da primeira, que está acima, ali onde tem início no forame intervertebral, acima da C1. Muito bem. Prestem atenção, então, como que acontece. Essa raiz ela vai se unir antes mesmo de sair da coluna vertebral, das vértebras. Então, esse nervo já vai ser formado aqui, ó, vai ter a integração das duas vias, a raiz dorsal e a raiz ventral. Imagina que aqui é a vértebra, ok? Antes mesmo de saírem da vértebra. Então, o sistema nervoso periférico ele já se inicia aqui, ó. Aqui ele já se inicia aqui, ó. Ele já está fora da região medular aqui, que é o eixo central, tá certo? Antes de formarem essas raízes aqui, as radículas não é apenas uma raiz, são vários neurônios sensoriais. Olha só que legal isso aqui, ó. Vamos pegar um segmento, vamos pegar lá, por exemplo, a C1 cervical, pode ser. Ok? O nervo 1 da região cervical lá, olha só. Para formar esse segmento, esse nervo, são várias radículas aqui, olha só, várias. Ou seja, vários neurônios, né? Várias fibras neuronais sensoriais aqui.
saindo, ok? Até formar o nervo, olha só, o nervo. Aqui a mesma coisa, abaixo, são várias radículas, chamamos de radículas, radículas, saindo aqui para formar essa raiz ventral motora. Então, acima, olha lá, ele sai daqui da substância cinzenta, ok? Esse H medular aqui, a substância cinzenta, é um pedaço, não é apenas a região ali que vocês estão vendo aqui, olha só, nessa visão que vocês estão tendo, mas é um pedaço da medula. Então, para formar um segmento, ok? Um nervo, por exemplo, AC1, o AC2, o AT1, enfim, é um pedaço da medula que vão formar da origem a um nervo inteiro. Então, são várias radículas, vários neurônios motores saindo daqui, olha só. Ok? Vários neurônios motores e dessa região aqui vão formar essa raiz que vão se unir aqui. Maravilha? Aí aqui, agora temos a formação do nervo, olha lá. A raiz. Então isso aqui chamamos de radículas. Radícula ventral, né, o anterior, radículas ventrais. Ok? Ventrais. Radículas dorsais. Radículas dorsais. Ok? Aí agora vem aqui o nervo. A raiz, né? A raiz dorsal, raiz ventral e aqui o tronco do nervo. Agora o nervo, beleza? Aí aqui ele vai se bifurcar aí, como falamos, vai se transformar em 4 ramos. Outros 4 ramos que depois vamos falar sobre isso. Então, radículas. Outra coisa, vocês lembram que no início aqui falamos sobre a decussação das pirâmides? É um cruzamento aqui, agora elas trocam de posição, de lado, as fibras. Aí esses cruzamentos aqui, aquelas que não cruzam lá, vão cruzar aqui. Elas não cruzaram lá, passaram reto, mas elas vão cruzar aqui. Por exemplo, veio por esse lado, ela vai cruzar para este outro lado. Veio por este lado, ela vai cruzar para cá. E onde há cruzamentos aqui, olha só. Por exemplo, chegou aqui, nesse trato aqui. Daqui eles vai cruzar para esse lado do neurônio motor. Ok? Desceu pela via substância branca, agora vai cruzar para cá. Tá certo? Os que já cruzaram lá, por exemplo, eles podem chegar aqui já por esse lado, ok? Já diretamente aqui. Ou seja, tem cruzamentos aqui de vias para cá, que cruzam esse eixo aqui, ó, mediano, esse plano mediano. Então eles cruzam, essas fibras cruzam o plano mediano de um lado para o outro. E quando cruzam, tá? Chamamos de comissuras. Quando cruzam dentro da substância cinzenta, chamamos de comissura cinzenta. Opa! Ficou feio aqui, né? Ficou sujo. Cinzenta. E quando cruzam na substância branca, chamamos de comissura branca. Simples, né? Então, o que são comissuras? Pontos, ok? Pontos de cruzamentos de fibras. Ficou bagunçado aí, mas é para você acompanhar aqui no momento, tá certo? Pontos de cruzamentos de fibras. Muito bem, então na substância branca temos a comissura branca, quando cruza de um lado para o outro, cruzando o plano mediano, e dentro da substância cinzenta, comissura cinzenta. Tá certo? Agora, vamos colocar aqui. Vamos lá então. Um nervo ele é formado por radículas. Radículas. Ok? Vamos colocar o nervo dorsal. Radículas dorsais. Sensoriais. Que vão originar as raízes, ok? Raiz dorsal.
raiz dorsal. Muito bem. Sempre falamos um par de nervo porque é um nervo de um lado e outro nervo do outro, ok? Então, raiz dorsal. E daqui agora vai se unir com a raiz ventral, que vai ser formada aqui por radículas ventrais motoras. Raiz ventral. Maravilha? Então, pronto, o nervo é formado por isso aí. É só isso não, porque temos membranas que estão em torno dessas fibras. Ah, essas fibras não podem ficar desprotegidas. O sistema nervoso, pessoal, tanto o central quanto o periférico, é uma das células mais sensíveis que temos no corpo. Ok? Se vocês repararem em qualquer vídeo aí que vocês encontram pela internet de um cérebro, pode ver que ele é uma massa mole, né? Ele não tem tecido conjuntivo ali que faz parte da sua estrutura para manter ele firme. Tá certo? Ele é delicado. Então vamos lá. Ele é rodeado por 3 tecidos. É como se fosse uma continuação das meninges aqui do sistema nervoso central. Temos a pia mater, que é a primeira, mas um contato mais íntimo ali com o sistema nervoso central. Depois a aracnoide mater, que fica no meio, ok? E a dura mater, mais em contato com o sistema ósseo. Então, funciona assim, por exemplo, a primeira que está mais em contato com o sistema nervoso periférico é o endoneuro. Vamos chamar de tecido endoneuro. Endo, de dentro, né? Endoneuro, dentro do nervo, ok? O segundo, que está fazendo esse papel do meio, como a aracnoide mater faz lá no sistema nervoso central, chamamos de epineuro. Epineuro. E o terceiro, mais externamente, né? Chamamos de perineuro. Perineuro. Maravilha? Então temos aí essas 3 membranas que constituem o nervo. Agora, durante o prolongamento do nervo, temos os gânglios. O que são gânglios? Se vocês repararem, esse neurônio aqui, o corpo celular, ele está no meio, está? Do seu prolongamento aqui axonal. Então, axônio. Aqui temos uma região terminal e aqui uma região dêndrica. Os dendritos sempre entram informações pelos dendritos e sempre saem as informações pelas terminações nervosas. Ok? Então entra por aqui e sai por aqui. Aqui os dendritos estão acima, na região superior, em torno do corpo celular ou soma, e saem por aqui pelas regiões terminosas. Então esse carinha aqui, ele fica aqui, ó. Essa parte ventral aqui é o corno ventral motor. Então esse corpo celular, ele fica aqui dentro. Por isso que a substância cinzenta é mais cinzenta, porque há uma abundância de corpos de neurônios ali naquela região. Não quer dizer que exista neurônios inteiros, existe também. Estão vendo aqui como esse interneurônio aqui, que faz essa área de transição, tá? Mas há uma abundância de corpos neuronais na substância cinzenta, mesmo aqui nessas regiões. A região substância branca, há uma abundância de fibras. Essas fibras são compostas aí pelo axônio, prolongamento do neuronal, ok? E as terminações nervosas. Então, o axônio chamamos de fibra também, e ele pode se prolongar, tá? Por um caminho longo no nosso corpo. Um único neurônio pode sair daqui e vir até aqui embaixo, até um membro ainda, tá? Um único neurônio, tá bom? Então, substância cinzenta é composta por corpos celulares. Existem esses nomes diferentes, tá? Quando encontramos corpos celulares no sistema nervoso central, então chamamos aqui de córtex cerebral, ok? Substância cinzenta. E quando encontramos ele fora do córtex, tanto do córtex medular, ou cerebral ou cerebelar, encontramos ele na substância branca, aglomerados desses corpos podemos encontrar, como o núcleo da base aqui, por exemplo, os núcleos da base, chamamos de núcleos. Então, no sistema nervoso central, chamamos de núcleos. E quando encontramos esses corpos celulares, como nesse caso aqui, ó, ele fica para fora, porque este lado aqui vai captar informação, vai estar em contato com o nosso sistema tegumentar, por exemplo, cutâneo, aí, na região cutânea aqui, ou no pilo capilar, tanto faz.
ou qualquer outro órgão, ele vai captar estímulo. Lembra? Ele capta estímulo do ambiente interno e externo do corpo. Então ele vai estar fora da medula, ok? Podemos ver aqui, olha só. Essa região aqui é a região dêndrica. E o seu corpo celular, ele está fora da medula. Então, quando há um aglomerado de corpos celulares fora do sistema nervoso central e sim periférico, chamamos de gânglios. Então, há uma dilatação nessa região do nervo. Uma dilatação, porque ali dentro daquela dilatação agora, daquela pequena intumescência, temos corpos de neurônios. Aglomerados de corpos de neurônios. Então, dentro do sistema nervoso central, núcleos. Fora do sistema nervoso central, e sim no periférico, gânglios. Então, gânglios formado por, vou colocar aqui, ó, corpos. Vou colocar corpo celular, né, porque eu coloquei ele no singular. Corpo celular, gânglio, formado por corpos celulares, é um conjunto, é um aglomerado de corpos celulares, ok? Corpos celulares ou soma, também chamamos essa região aqui onde ficam essas estruturas celulares de soma. Aí temos gânglios, tanto sensorial ou depois, quando esse neurônio aqui, ó, ele pode vir, esse aqui ele está direto, já direto ao músculo, né? É um exemplo de neurônio motor esquelético, ok? Ele se liga ali a um músculo estriado, esquelético. Mas as vias autônomas, que depois vamos ver, onde dividimos o simpático, parasimpático e entérico, as vias autônomas, elas possuem mais de um neurônio, tá? Mais de um neurônio. Então, tem outros corpos de neurônios aqui, motores ligados aqui fora. E então temos gânglios sensoriais, tá? E temos gânglios também motores. Veja bem agora, usamos um outro tipo de termo para nos referenciar a essas vias sensoriais e motoras. Já vimos aqui então que um nervo ele é composto por vias sensoriais, são vários neurônios aqui, tá? Sensoriais, como vimos aqui, ó, formando, e várias vias motoras. Então ele se junta, então ele é misto, porque no mesmo nervo você tem vias sensoriais e motores. Então, está tendo um trânsito, né, de informações indo, informações vindo. Quando as informações elas entram na medula, ela vem, chamamos de aferentes. Então, neurônios sensoriais, eles têm essa função de aferência. Aferente, ela entra no sistema nervoso central, ok? Então, aqui, tá, quando entra no sistema nervoso central, aferente. Vamos colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Vias aferentes. Vias aferentes. Entrada da informação. Não, vamos facilitar aqui. Vias aferentes. Informações, olha só, do corpo, tanto interno ou externo, para o sistema nervoso central, beleza? Vamos abreviar aqui para ficar mais rápido, olha lá, vias eferentes agora. O oposto, informações, tá? Ou estímulos, né? Do sistema nervoso central para o corpo. Então é o inverso. Vocês estão vendo? Muito bem, isso é o básico, tá? Tenha isso em mente. Perfeito. Agora temos aqui, vamos relembrar as estruturas celulares do neurônio. Temos dois tipos de neurônios, né? Eu poderia ter colocado o outro aqui, o interneurônio, ou o neurônio bipolar, ok? Além disso, este tipo de neurônio aqui, pseudonipolar, que é o sensorial, capta estímulos, ele surge a partir do outro durante o período embrionário, tá? Ele surge através deste outro, que é o bipolar. Mas hoje vamos focar apenas nos dois aqui. Está muito bom para a nossa aula de revisão e depois vamos nos aprofundando, tá certo? Aqui comigo, então. Número 1 são os dendritos. Então, estes dendritos dos neurônios motores se localizam
em torno aqui do corpo celular. Existem diversos tipos de neurônios, outros subgrupos de neurônios aí, motores, tá? Parecido com esse. Uns possuem cada vez mais dendritos em torno. Há neurônios, um único neurônio que faz muito mais de 1000, 10.000 conexões com outros neurônios, apenas com os dendritos. Principalmente na região do hipocampo, do cerebelo, tá? Temos como se fosse uma árvore dêndrica aqui, tá? Enorme. Então vamos lá. Representado pelo número 1, aqui, número 1, cor azul, os dendritos. Então esse aqui está na região inferior nessa visão que vocês estão tendo, e esse superior, dendritos. Dendritos. O que são os dendritos? A entrada da informação. Ok? Então o estímulo ele entra por aqui e sai pelas terminações nervosas. Muito bem. Já vamos colocar aqui, ó. Representado pelo número 4, são as terminações nervosas. Olha, vou colocar já aqui, para a gente não se perder e facilitar. Terminações nervosas ou bubônicas, tá? Terminações nervosas. Vamos abreviar aqui. É o local de saída da informação. Muito bem. Agora, representado pelo número 2, temos o corpo celular, onde ficam as estruturas, como já comentamos, né? Temos o núcleo, mitocôndria, complexo de Golgi, peroxissomos, lisossomos, retículo endoplasmático rugoso, liso e por aí vai. Não quer dizer que aqui no prolongamento não há outras organelas. Há um número também, por exemplo, de muitas organelas nesses canais aqui axonais, tá certo? Mas aqui está toda a estrutura celular. A diferença do neurônio para as outras células é que ela tem esse prolongamento que sai do corpo celular. Okay? Esse prolongamento que chamamos de axônio. Então, representado pelo número 2, corpo celular. Ou soma, também conhecido como soma. Lembram? O corpo celular, no sistema nervoso central, ele forma o córtex. Chamamos de córtex. Lá no encéfalo, encontramos no cérebro e no cerebelo na região mais exterior, e a substância branca, que é formada pelo prolongamento axônio, já vamos entender o porquê, internamente. E na medula, o córtex medular aqui, ele está mais internamente, e a substância branca já ocupa o seu exterior, ok? Então vamos colocar da seguinte forma. O corpo celular no sistema nervoso central, lembra que falamos agora há pouco, chamamos de núcleos, ou córtex, ok? Núcleos. No sistema nervoso periférico, chamamos de gânglios. 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 Ah, já vai me desculpando pela letra, nunca foi bonita. Então vamos lá. No 3, temos os axônios, olha só. No neurônio motor temos um axônio, prolongamento, e aqui temos um axônio e quase no seu eixo central, aqui temos o corpo celular. Então, o 3 é o prolongamento, chamamos de axônio. Podemos chamar esse axônio também de fibra, ok? De fibra. Muito bem. Este axônio, vocês podem ver que tem uma capa aqui, uma capa que vai formando várias capas. Essas capas aqui são formadas por células gliais. Só que tem uma diferença dessas células gliais, vamos falar aqui um pouquinho dela. Essas capas são as bainhas de mielina, tá? Formadas por células gliais, e elas melhoram a potência da informação, do estímulo. Ele ganha mais força e mais rapidez. Neurônios que não possuem essa mielina, eles são amielinizados, a informação ela é mais lenta nestes neurônios, ok? Então, existe também neurônios que não possuem essa bainha de mielina nos nervos, tá? Ok? Depois vamos falar sobre isso, por exemplo, nas vias ali simpáticas, é um exemplo, no segundo neurônio motor. Tá? Mas enfim, vamos focar aqui agora então. O axônio no sistema nervoso central, tá? Essa fibra no sistema nervoso central, vamos colocar aqui, ó. Podemos chamar de feixes, ou podemos chamar de tratos.
porque eu coloquei um F, né? Isso aqui ficou pequeno, né? Feio. Depois vamos focar em cada um. Ou tratos. No sistema nervoso periférico, chamamos de nervos. Ok? Então, quando encontramos essas fibras, por exemplo, vamos encontrar muitos aqui, por exemplo, na substância branca, né? São fibras descendo ou subindo, levando informações, descendo e cruzando. Essas fibras chamamos de tratos. Tratos ou feixes. Que são fibras que são axônios dos neurônios, tá certo? Agora vamos falar sobre a bainha de mielina. Então temos aqui as bainhas de mielina, que são células gliais, ok? Bainha de mielina. Muito bem. As bainhas de mielina, no sistema nervoso central, elas são formadas por um tipo de célula glial, chamamos de oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, elas são formadas por outro tipo de célula glial. E não são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos somente no sistema nervoso central encontramos. Elas são formadas por uma célula que chamamos de Schwann. Ok? Vamos colocar aqui, para não esquecermos. Então, vamos colocar aqui também na cor vermelha. Lá. No sistema nervoso central, encontramos um tipo de célula glial que vai formar essa bainha de mielina, que é os oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, é um tipo de célula que agora vamos chamar de Schwann. Com 2 N's aqui. Maravilha? Então, no sistema nervoso periférico, encontramos esse tipo de célula. Outra curiosidade é que no sistema nervoso periférico há um outro tipo de célula glial também, que circunda o corpo celular dos neurônios. No sistema nervoso central não, mas no periférico, tá? No periférico, além da célula de Schwann que encontramos lá, também tem um tipo de célula que chamamos de células satélites. E elas vão grudando aqui no corpo celular, mas vamos falar sobre isso em outra videoaula, mais aprofundado. Por enquanto está ótimo, para vocês não se perderem. Lembrando que as células gliais, ela não é mais inferior que os neurônios, ok? Um precisa do outro. O sistema nervoso vai funcionar de forma integrada. Na verdade, todo o organismo não há uma região mais importante que a outra. Ele precisa estar em homeostase. E muitas vezes equilíbrio não é o termo mais correto para homeostase. Ela vem para deixar isso estável. Então, ela é um fator de estabilidade dinâmica do nosso organismo. Tá? Essa estabilidade envolve os produtos aí de entrada, o metabolismo de tudo isso dentro do nosso corpo e a saída também, aí, forma de excreção, uma forma de excreções. Tá certo? Então, ficamos por aqui, isso é uma visão geral e espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre o sistema nervoso funcional, a divisão do sistema nervoso funcional. Falamos já sobre a divisão anatômica, agora vamos dividi-lo de forma funcional. Tá? Vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo, visceral. Até mais!